nossa casa tem a satisfação de receber pela primeira vez uma pessoa da cidade, da terra, aqui de Esperança, e que eu reencontrei em Campina Grande. E sabia que ele militava na doutrina espírita, mas não tinha nunca trabalhado juntamente com ele numa atividade espírita. E nas cartas de Fátima, de Fernando Bem, nós estávamos lado a lado, trabalhando para que aquele evento se tornasse um evento maravilhoso como foi. E lá reencontrei Roberto Cardoso. E aí me veio aquela vontade de trazer Roberto, conhecendo a intelectualidade dele, conhecendo toda uma gama de informações que o Roberto tem. Eu pedi a ele uma oportunidade dele se apresentar em Esperança. E ele mandou uma resposta dizendo: eu nunca fui conferencista, ou eu nunca fui palestrante, e agora você quer me tornar um conferencista. Mas para melhorar a situação dele, ele vai fazer a primeira palestra depois de Ulisses Rangel, que teve aqui no último final de semana. Mas ele, inclusive, ele fez questão de colocar o nome da palestra dele, Reencontro. Eu acho que é um reencontro que nós tivemos, é um reencontro dele estar conosco aqui, é um reencontro dele com a cidade dele. E aí eu estou muito feliz de ele ter aceitado esse convite, e eu espero que nós saiamos daqui hoje, diferente do que chegamos, e que sejamos abençoados pelas palavras de Roberto. Roberto, você tem 45 minutos até 8 horas. Minha gente, boa noite. Boa noite. Fica à vontade, se não quiser eu fico meio constrangido com as palavras elogiosas do Pedro Paulo, porque não dizer, é uma dessas pessoas que eu conhecia, mas não tinha absolutamente nenhuma aproximação. Foi exatamente por ocasião desse encontro Carta do Fábio, Fernando Grande, agora pela segunda vez, que nós nos aproximamos, trabalhamos juntos, trocamos ideias, e por que não dizer, dividimos tarefas, né? Fizemos um trabalho, diga-se de passagem, de envergadura, graças ao esforço, ao talento, principalmente à vontade que Deus Paulo, não somente o espírito humano que tem, mas sobretudo a dedicação à doutrina, que é uma coisa bastante peculiar. Me apresentar com as qualidades que ele diz que eu tenho, na verdade ele está somente sendo bondoso. Daqui da casa, a pessoa mais próxima volta, nós também temos a oportunidade de trabalhar juntos em ocasiões pregressas, e certamente até em outras encarnações, a gente nunca sabe. E quando na última semana, por ocasião da vinda do Wisdom aqui da Esperança, ele dizia: Roberto, qual vai ser o tema da palestra? Vamos falar de reencontro? E, claro, a ideia me surgiu na hora, na verdade. Eu não tinha pensado bem em que tema abordar. Falar de reencontro, porque reencontro é alguma coisa que nós temos, fazemos, vivemos todos os dias, o dia todo. E quando nós estamos no meio da doutrina espírita, mais do que fazer isso todos os dias, nós temos que recordar desses reencontros em todas as vidas. Porque as pessoas que nós conhecemos meio por acaso, às vezes elas podem representar pessoas que nos marcaram a vida em ocasiões pregressas. E isso pode representar um reencontro. Pessoas que nós encontramos no cotidiano e ficamos pensando: por que será que eu não vou com a cara desse sujeito? Por que será que a primeira vez que eu vi essa pessoa já foi como se conhecesse há dezenas de anos e eu não tive absolutamente nenhuma necessidade de conversar, de mais uma recorrência a um passado que a gente, para nossa felicidade, não sabe como foi. Porque quando nascemos,
e temos o privilégio de começar uma nova vida, uma nova existência, para ser mais claro, nós estamos abraçando um papel que temos que desempenhar até ou a partir daquele momento. Em certas ocasiões, e para certas pessoas, a memória pregressa pode até ficar presente por mais tempo do que deveria, mas essas lembranças das vocações, das encarnações passadas, elas se acabam aí por volta dos 7 anos. Mas e outras pessoas? Quem teve a oportunidade de ler Uma Vida em Outra Vida, inclusive se alguém gosta de cinema, pode, através do Netflix ou de outro recurso de cinema, fazer a busca do filme e ver como é interessante. Minha Vida em Outra Vida é a narração de uma história de uma mulher que nasceu lá na Europa ocidental, da Europa, lá da Europa, e reencarna nos Estados Unidos. E ela tem visões da terra em que ela havia vivido. E ela volta ao lugar onde viveu e reencontra ainda vivo um dos filhos dela da encarnação anterior. É um livro, é um filme, é um livro também bastante interessante e que vale a pena ser lido. Mas eu queria voltar aqui um pouco no tempo, e em 1865 há uma narrativa do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando uma mulher, aos prantos, filho moribundo, está se despedindo ali daquela existência, e ele, num esforço sobre-humano, ali moribundo, já nos estertores da vida, com muito esforço ele abraça a mãe, agradece, né, tudo que ela fez por ele, para em seguida dar o último suspiro. Ela, depois de se despedir dele, coloca as mãos sobre o rosto e sai, não sem antes fazer um desabafo às pessoas que estão ali naquele quarto. Dizer que dedicou a vida inteira àquela vida, todo o seu amor de mãe foi para aquela criatura, ensinou, educou, cuidou, todo o seu carinho, todos os seus cuidados, a vida inteira foi dedicada àquela criatura. E agora via aquela criatura deixar de se despedir da vida. E ao tempo que ela rompia nos prantos, ela deixava todo mundo ali naquele quarto e saiu. Saiu e ninguém deu mais notícia dela. Ninguém teve problema de ninguém. E o que tinha acontecido? Dia seguinte, o corpo dela foi encontrado no celeiro da casa. Ela estava enforcada. Antes de ela se enforcar, ela ainda confessou para algumas das pessoas da família que iria se encontrar com esse filho agora. Ele estava partido, mas que ela iria ao encontro dele, porque não ia suportar a vida sem aquele filho. O enterro de ambos foi no mesmo dia. Passaram-se os dias e, numa sessão de espírito, esses espíritos foram evocados. Quando ele se manifestou através de um médium, ele agradeceu a oportunidade da vida, o empenho da mãe, a dedicação da mãe, os cuidados que ela teve. Dias depois, na mesma casa, o mesmo médium recebeu o espírito da mãe, que estava perturbado, muito perturbado, porque não tinha noção das consequências do ato brutal e macabro da vida.
chorou, se lamentou e queria a todo custo reencontrar o filho, que ela não encontrou. Exatamente porque o que faz nós nos encontrarmos e nos entendermos é a nossa vibração, é o nosso padrão vibratório. Ela desencarnou numa situação de desespero e, naturalmente, esse padrão vibratório diferiu em muito do dele. Ele estava tranquilo, pacífico, bem, ele estava desesperado. E é claro que ele jamais se encontraria. Quando a pergunta, salvo engano, é a 575 ou 775 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: é verdade que algumas vezes os parentes vêm visitar as pessoas que deixam no planeta? Sim, é verdade. Mas até que ponto você pode reencontrar esse seu parente querido, esse seu ente amado? É preciso que haja esse padrão vibratório. Somente para recordar, no livro Nosso Lar, bem no comecinho, nós vimos o sofrimento de Luiz, quando ele deixou a terra. Ele passou 8 anos vagando pelos umbrais, sofrendo, submetido à falta de luz, à lama, aos gritos, às cobranças, porque não entendeu o que tinha acontecido com ele. E foram necessários, depois que ele foi resgatado, ainda alguns anos para que ele coubesse na situação em que ele viveu e que ele tinha abraçado. Somente quando ele entendeu e quando começou a digerir a questão da humildade, foi que ele começou a entender e as coisas começaram a se clarear. Nós também, porque nós temos entes queridos. Ainda agora há pouco, na viagem, conversando com o Pedro Paulo, a gente falava dos nossos pais desencarnados. A minha mãe foi em 2003, meu pai em 2010. Fico pensando, e se eu tivesse a oportunidade de reencontrá-los? Como seria maravilhoso. Mas até que ponto eu posso saber se o meu padrão vibratório vai coincidir com eles? Voltando à questão de André Luiz, para que ele tivesse contato com a mãe dele, foram necessários muitos anos, porque ela estava no padrão vibratório bem superior ao dele. E até que os dois se equiparassem, foi necessário bastante tempo. Por isso, nós, e está, inclusive na leitura que a Elza fez agora há pouco, deixa isso bastante claro. Batei e a porta se abrirá. Mas por que será que tanta gente bate? E por que será que essa porta passa tanto tempo fechada? É exatamente por isso. Todas as questões são, sem sombra de dúvida, o elo que você faz com o seu padrão vibratório e o seu estado de evolução. Vaidades, orgulho, são os grandes males da humanidade. A gente fica pensando que, por conta da beleza, por conta da moda, por conta das exigências sociais, nós estamos bem. E é muito comum a história, quando diz, o fulano está muito bem. Fulano tem carro, mora na beira da praia. Será que está bem? Quer dizer, a questão do bem, quem vai bem, quem vai mal, vai ver que até aquele sujeito que está morando na beira-mar, que tem um carro humano, importado, que vale muitos reais, nem esteja tão bem quanto aquele cidadão humilde, porque o padrão de riqueza não está no quanto você tem, nem no quanto você deseja, mas no grau de satisfação com o que você possui. Quem é mais rico não é o que tem mais, mas o que precisa menos. Mas nós
temos nos habituado, talvez porque nós vivemos em um país capitalista, onde as pessoas são medidas não pelo ser, mas pelo ter. A gente sempre está esquecendo que não é o ter que nos vai garantir esse padrão vibratório de humildade que nós precisamos. Na verdade, nós precisamos de muito mais do que isso. Muito mais do que esses bens materiais. A pergunta 289 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que eu me referi agora sobre esse padrão vibratório do encontro com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que nós desejamos nos encontrar, vem também a questão do merecimento. E será que nós merecemos? Será que eles também, se não atingiram o seu padrão de vibração, estão desejosos de nos ver? Ou será que isso não pode ser o nosso castigo, a nossa penitência por não ter correspondido enquanto caminhamos, e até nessa leitura ela faz essa referência: perdoar os inimigos enquanto caminhamos juntos, porque é durante a caminhada que as coisas podem ser facilitadas, porque depois que vem a separação, e diga-se, a separação dos corpos, nós estamos com essa vestimenta emprestada, nós tomamos emprestado lá na hora em que, por vontade expressa dos espíritos superiores, ganhamos a responsabilidade de vestir essa carne e utilizá-la de forma adequada e bem para garantir a evolução do nosso espírito. Porque há uma questão bastante curiosa, que é a de a gente pensar que a vida da gente é a gente. Que na verdade não é. Eu estou Roberto. Eu não sei o que eu fui ontem. Eu posso ter sido um José, eu posso ter sido um Antônio, eu posso ter sido Maria, uma Joaquina, eu não sei, mas atualmente eu estou Roberto. E quando eu vesti Roberto, eu tenho responsabilidades com as pessoas que me circulam, as pessoas que me rodeiam. Mas quem são as pessoas que me rodeiam? As primeiras, naturalmente, são os nossos pais, a nossa família. E se eu não tiver correspondido, eu vesti essa carne, mas eu não estou correspondendo como deveria. Então, a minha responsabilidade, ou a minha busca evolutiva está falhando. Então eu tenho que rever os meus princípios, eu tenho que ler mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que me transformar, eu tenho que me melhorar. Nós não vimos aqui ao planeta senão com o objetivo único de nos melhorarmos. Porque eu estou Roberto, amanhã eu não sei o que estou, mas eu posso estar vestindo uma carne que pode faltar uma perna, pode faltar um olho, pode faltar uma orelha, pode faltar um braço, e eu tenho que abraçar isso como uma necessidade para o meu aperfeiçoamento, porque estamos fadados a sermos espíritos puros, a chegarmos ao grau máximo. Somos, é a primeira pergunta, salvo engano, do Livro dos Espíritos. Nós nascemos, nós somos criados simples e ignorantes. E em cada encarnação é que nós ganhamos a oportunidade de nos transformarmos. Então, se nós pensarmos assim, e é assim que nós devemos pensar, nós já fomos bem piores. Bem piores. Então, estamos, como disse Joana de Ângeles, estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Então, quando nós desencarnarmos, nós somos e nós estamos
do nosso mais alto patamar evolutivo. E quando voltarmos a nos encarnar, nós temos a obrigação de nos melhorarmos. Mas como vai ser para nos melhorar? Será que é fácil? Primeiro grande laboratório dessa busca está na família. E a gente sabe quantos não são os casos de pais que não gostam dos filhos ou vice-versa. Aquele velho ultrapassado. Rapaz, eu não faço uma coisa que ele não me critique. Rapaz, eu disse que ia fazer engenharia, eu disse que eu deveria fazer medicina. Eu disse que agora eu não queria mais ia ser tocador de sanfona, eu disse que era melhor para aprender esse piano. Está lá, é o laboratório, é aquele lugar onde tem que acontecer os conflitos para que hajam as melhoras. Mas somente esse cavaquinho que nasceu escurinho, o resto tudo é branco. Somente esse que tem que reclamar de tudo dentro de casa. E como é que você vai melhorar? A pergunta 691 do Livro dos Espíritos diz: estando em a natureza, como é que as mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Já pensou? Esse exemplo que eu começava a narrativa de céu e inferno, era a mãe que resolve pôr fim à vida porque o filho ia morrer. Essa amava imensamente o filho. Mas nós temos exemplos exatamente opostos. Quando mães odeiam visceralmente e rejeitam visceralmente os filhos. Ou pelo menos um. Tem 5, mas tem um que ela trata a chutes e pontapés. E será que isso acontece? E a gente fica pensando, meu Deus, essa mulher é uma iraca, é um brutamontes, é um monstro. Mas se nós fizermos uma análise mais detalhada, antes de encarnarmos, nós fazemos o planejamento para saber o que é que nós vimos ele fazer aqui. E se a escolha daquela criança, daquele ente, tivesse sido exatamente essa? Obrigado. Tivesse sido exatamente essa. Vir para ser espiado. Vir para pagar. Vir para redimir as suas falhas? Provavelmente não. Muito certamente, porque numa, ou quem sabe mais de uma das suas encarnações anteriores, ele certamente não foi um bom filho, não foi um bom marido, não foi uma boa mãe, não foi um bom companheiro. E agora, todo esse ódio vai estar concentrado naquela figura para castigá-lo e dessa forma ele se redimir e aprender. Esse seria um tipo de encarnação que nós chamamos de missão. Você encarna numa situação inferior ou num planeta inferior, vamos falar de Jesus Cristo. O caso de Cristo é um desses, é uma encarnação de missão, porque ele continua sendo, né, um espírito puro, que está lá no patamar de pureza, e ele veio para o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, não para salvar a humanidade, mas para trazer o exemplo e ensinar. E nós tivemos essa oportunidade, primeiro com a vida dele, depois com a Bíblia, que veio tirar as dúvidas e levar a sua palavra de amor através do Novo Testamento, e mais recentemente aí no século XIX com Allan Kardec, que trouxe a doutrina consoladora.
Ele falava desse Consolador que viria, e ele veio. O livro que eu falo da narrativa, Coisas de 1865. E Allan Kardec, como codificador do Espiritismo, nos brindou com essa doutrina que nos ajuda a ser seres humanos melhores. Certamente, a transformação humana que se experimentou depois da doutrina espírita foi uma transformação que superou todos os outros princípios religiosos. Por isso, em algum tempo, em algum lugar, o próprio Allan Kardec teria dito a um jornalista francês. Ele perguntava se o Espiritismo seria a religião do futuro. E ele reprovava a ideia para dizer que não seria a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E, curiosamente, a religião que mais cresce no mundo hoje não é o Espiritismo. A religião que mais cresce no mundo, por incrível que pareça, é o islamismo, é o maometismo. É a mesma religião que faz crianças, jovens, mulheres, adultos, vestir um casaco cheio de explosivo e no meio dos lugares inocentes explodir. Eu pergunto, por que será que essa é a religião que mais cresce no mundo? Não é por conta desses kamikazes, não é por conta desses suicidas, nem é por conta da sua interpretação visceral do Alcorão. É muito menos do que isso. Isso ocorre porque, infelizmente, a interpretação, a distorção das letras continua atrapalhando muito a humanidade. E enquanto não houver a compreensão menos literal e mais humana do que está na Bíblia, do que está no Pentateuco do Espiritismo, certamente a humanidade ainda vai patinar muito até melhorar. Nós aqui, agora vamos falar desse momento, nós temos uma felicidade muito grande, porque temos a oportunidade de ver e de digerir isso de uma forma onde a linguagem é o amor, é a compreensão. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que certamente em outras religiões nós não teríamos. Por isso, ser espírita vale a pena de qualquer forma. Vamos voltar para a questão dos reencontros. Nada sobre a superfície da Terra acontece por acaso. Eu, certamente, não estou aqui por acaso. Nenhum de vocês, nenhum dos senhores, nenhum das senhoras, nenhum das senhoritas, estão aqui por acaso. Esse encontro, ele foi concebido em algum lugar, em algum momento, para que ele acontecesse e acontecesse dessa forma. Porque, em não sendo assim, nós, certamente, não estaríamos ganhando essa oportunidade de aqui se reunir, de aqui trocar conhecimento e de ter mais essa oportunidade de evolução. Então, evolução é a palavra-chave. É a palavra-chave. Quando os filhos, de alguma forma, envergonham os pais, eu falava das mães que odeiam os filhos, desde pequenininhos, e dizia que em certas oportunidades eles escolheram isso como prova, como expiação, e estão pagando com a forma como escolheram a sua falha de encarnações anteriores. Mas e a mãe que vilipendiou, que fez sofrer, que machucou, que torturou? O que será que vai acontecer com ela? Será que estava previsto que ela tinha que ser má? Não. Porque quem é mal, quem procede mal, quem age de forma errada,
certamente, num futuro, não se sabe se mais próximo ou mais remoto, vai ter que pagar. E quem sabe, aquela expiação a que ela submeteu aquela criança, vá no futuro ser ela a criança para uma mãe desalmada. Então, nada do que nós fazemos aqui é em vão. Nada dos atos que nós praticamos é gratuito. Tudo tem o seu preço. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a fatura e você vai ter que pagar. É muito comum a gente dizer que a vida é injusta conosco. Agora, é comum porque é cômodo. É muito mais simples eu dizer que as coisas estão erradas com o governo, as coisas estão erradas com a repartição, as coisas estão erradas com os meus colegas de trabalho. É muito mais fácil dizer isso do que eu dizer: eu falhei, eu fui burro, eu fui inconveniente, eu fui incompetente, eu fui despreparado. Muito mais simples. A culpa é de Anail, a culpa é de Lourdinha, a culpa é de Francisco. E eu não tive culpa nenhuma? Onde foi que eu botei minha competência e minha capacidade? Essa ideia da transferência das responsabilidades é um erro grave e que deve ser corrigido. Nós, espíritas, sabemos que todos os nós que nós dermos, temos que desatar. Todas as reentrâncias que nós mergulharmos, temos que sair fora. Todas as responsabilidades estão conosco. E essa ideia de você achar que a responsabilidade é dos outros, está redondamente enganado. É um compromisso seu que você assumiu, não se sabe quando e nem porquê, mas você, lá no íntimo, e é claro que você vai descobrir isso na sua tela mental, lá na hora do desencarne. Aí você vai saber por que foi que tratou mal o fulano e como agiu mal quando fez isso. Você vai entender por que ajudou a cicrano e era um dever seu que estava previsto, você não fez nada mais do que cumprir a sua obrigação. Mas a gente, às vezes, quando faz um favor, pensa que está sendo bonzinho. Está sendo bonzinho nada. Você está somente cumprindo o seu dever como ser humano e como seu semelhante. O tempo vai passar, as cobranças irão, mas você jamais poderá dizer que a culpa é do seu vizinho. A responsabilidade será sempre sua. Qual seria a diferença entre missão e expiação? Eu falei dos dois há pouco, mas agora eu acho que é preciso deixar as coisas mais claras. Numa missão, eu dizia, o caso de Jesus Cristo, quando ele veio para a Terra, ele veio em missão. Encarnou em um planeta inferior, um planeta de provas e expiações, com a missão nobre de trazer aos seres humanos a busca e a identidade pelo amor. No caso da expiação, você abraça um castigo, vamos dizer assim, porque isso seria uma coisa bastante da Igreja Católica, mas você abraça um castigo, você abraça um pagamento como forma de se expiar, como forma de se livrar, como forma de pagar aquela duplicata vencida. E todos nós, infelizmente, por estarmos nessa busca evolutiva, nós temos sempre dívidas com o passado. Por isso que eu fiquei careca, fiquei de cabelos brancos, eu era atleta, metido a corredor, metido a saltador, mas todas essas coisas que você pode fazer na juventude, elas vão, com o tempo, deixando de ser uma função sua. Por quê? Porque a vida tem que lhe ensinar que você é um ser limitado.
que você é um ser que, independentemente das suas vontades, você tem um papel para desempenhar aqui sobre o planeta. E toda busca, independentemente dos caminhos que você procure, dos caminhos que você encontre, dos caminhos que você passe por eles, você tem que trabalhar com essa questão, que é eu ser sempre um ser melhor do que fui ontem. Nas profissões, independentemente do que você possa exercer na vida, você tem a oportunidade de se melhorar. Eu dizia que o primeiro laboratório é a família. Na família, você sente as diferenças, você é também uma diferença, você manifesta as suas diferenças, mas certamente nenhum laboratório do mundo seria mais eficiente na evolução dos seres humanos do que a família. Mas tem aquelas pessoas, tem aqueles seres que fogem dessa responsabilidade para viver sozinhos. Eu tenho um exemplo de uma pessoa bastante próxima, que diz que tem um irmão que não gosta de nenhum dos irmãos, vive separado, não visita os irmãos, não visitava os pais, que já desencarnaram, não visitava os sobrinhos, e era um sujeito, ainda hoje, é um sujeito completamente indiferente ao estado de vida dos irmãos. Se o cara viver bem, estiver ganhando dinheiro, estiver sobrevivendo, é a mesma coisa que estar morando debaixo de uma ponte, de não ter o dinheiro para fazer a feira no final de semana. É desprovido de qualquer sentimento humano e de proteção familiar. Aí pergunto, por que será que existem pessoas assim? Será que essa pessoa não estaria fugindo das suas responsabilidades, da sua busca evolutiva, quando renuncia ao amor dos irmãos, ao amor filial, ao amor paternal, para se isolar? O que será que, afinal de contas, acontece na cabeça de um cidadão, de uma pessoa como essa? Difícil para a gente se arvorar em juiz de um comportamento como esse. Mas determinados espíritos estão habitando a carne humana, mas ainda não conseguiram beber na fonte do amor, beber na fonte da fraternidade, melhorar buscando essa interação social. Nós, como espíritas, temos também essa responsabilidade. Essas pessoas precisam ser conquistadas, precisam ser buscadas, aproximadas e transformadas, porque a doutrina espírita é uma doutrina de transformação. Quando estávamos, ou quando nós vemos as religiões, como a religião católica, que você tem um veterano, você tem uma prova difícil, eu vou fazer uma prova de física depois de amanhã, vou fazer uma promessa com Nossa Senhora de Lourdes e pedir para ela me ajudar. Sim, Nossa Senhora de Lourdes é um espírito de luz e que certamente vai lhe ajudar. Mas e você? Não é quem está com a responsabilidade? Não é você quem tem que estudar? Então, primeiro você faz a sua parte e depois a santa vai fazer a dela. Agora, você transferir as responsabilidades achando que ela vai resolver o seu problema, está errado. Então, primeiro eu faço a minha parte e depois eu vou pedir por acréscimo que os bons seres me ajudem. E eles estão sempre à nossa disposição, porque, queira-se ou não, em todos os momentos das nossas vidas, em quaisquer lugar que estejamos, a gente pode estar no deserto, lá no meio do Saara, montado num camelo,
estiver sozinho, não tiver nem direito a ver uma miragem aí nos próximos 500 metros, você estará sempre acompanhado. Você tem um anjo de guarda que está com você 24 horas. Eu até aprendi uma coisa interessante sobre anjos da guarda, porque quando eu era menino, no catecismo, eu achava que anjo de guarda era somente assim, uma fantasia para facilitar as coisas e para aquietar as crianças. Era como se a gente tivesse um vigilante que não deixasse a gente escorregar, não deixasse a gente fazer alguma coisa errada. Eu tinha um vigilante, um guarda ali para me vigiar. Mas é mais do que isso. Na doutrina espírita, eu aprendi que o anjo guardião é um ser de uma importância extraordinária, porque certamente em encarnações anteriores ele foi nosso amigo, quem sabe pode ter sido um parente muito próximo, que teve uma afeição muito grande por nós, daí porque a sua responsabilidade em tomar conta da gente. Então, o que foi que eu descobri? Isso é uma descoberta recente para vocês, pode até ser uma coisa antiga. Quando você vai pedir a Deus, meu Pai, meu Jesus, Nossa Senhora, me ajuda em tal coisa. Rapaz, se eu pedir a meu anjo da guarda, que está aqui perto, ele certamente, com a responsabilidade que ele tem, o grau evolutivo que ele tem, porque, diga-se de passagem, ele é um ser que está muito além do nosso padrão vibratório. Ele só tem a responsabilidade de cuidar da gente. E a gente, isso é uma descoberta maravilhosa. É somente falar com ele. E olha que eu já tive vexames, contas de trabalho. Eu até falei dessa senhora com o Pedro Paulo agora há pouco. Eu trabalhei com uma engenheira muito exigente, a Érica, ela era a chefe assim, dessas mulheres que olham para você, super exigente. E tinha veia, mas tudo estava. A responsabilidade grande, vara para puxar, máquina quebrada, gente que não veio trabalhar, capa gripada, você, rapaz, meu Deus, como é que eu vou resolver? Fazer, meu anjo da guarda, convoca os arquitetos, os engenheiros, os técnicos, olha, tudo que tiver a teu alcance me traz, me ajuda. Mas pode ter certeza, ele providencia na hora. E eu deixei de ocupar muita gente importante que eu estava ocupando sem necessidade. E eu vou dizer uma coisa, esse meu anjo da guarda é eficiente demais. Agora do nada é que eu só descobri depois de velho, né? Agora eu tenho pouca chance, né, para usar o pobrezinho. Ele começou a trabalhar para mim faz pouco tempo. Há muito pouco tempo. Agora também tem o seguinte, eu já mudei ele cada ficada, coitado. Explorando já. Mas eu descobri isso como uma exploração que, claro, ele deve fazer com toda boa vontade do mundo. Primeiro porque eu me esforço, né? Para corresponder também. E segundo porque ele sabe que isso é missão, está me ajudando. E eu quero que cada um de vocês tenha os seus da guarda, que vocês possam recorrer a ele sempre que for preciso, porque ele sempre vai ajudar. Assim nos ajuda.